Como é que se aplica o teste de LRF, limiar de reconhecimento da fala? A pesquisa do limiar de reconhecimento da fala deve ser realizado logo após a determinação da audiometria tonal. Você pode iniciar ou sempre se inicia pela melhor orelha, tá bom? Por que iniciar pela melhor orelha? Porque você já mostra com maior facilidade e o paciente entende melhor como é o procedimento da logoaudiometria, tá? Esse teste, ele tem que ser iniciado, né, baseado na média tritonal, tá, das frequências de fala, que é 500, 1000 e 2000 Hz. Você pega aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, ó. Você realizou a audiometria tonal de um paciente, orelha direita, orelha esquerda. Você faz a audiometria tonal completa para depois você fazer a logoaudiometria. Aí você vai pegar os valores de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz, vai somar essas três frequências e dividir por 3, para você ter a média tritonal das frequências, né, da orelha direita do indivíduo que você está fazendo a audiometria. Baseado nisso, você vai somar a esse valor da média uma intensidade de 30 ou 40 decibéis a mais dos limiares da média de frequência de fala para aquela orelha. Por exemplo, se a tua frequência de 500, 1000 e 2, a média entre elas deu 15 decibéis, tu pega esse 15 decibéis, bota aqui só tu pega esse 15 decibéis, só abrir um texto aqui rapidinho, gente. Você pega esse 15 decibéis, que é da média tritonal, tá? Da média tritonal, você soma a 30 ou 40 decibéis acima. Ah, professora, eu posso escolher um ou outro? Você pode escolher um ou outro, mas são os dois valores que a literatura disponibiliza para o uso, tá? Então, por que eu falo 30 ou 40? Eu vou sempre falar 30 ou 40, para que, se você precisar realizar um ENAD, para que você precisar realizar um concurso, a banca ela pode utilizar as duas intensidades, e aí é importante que você saiba, né? Tá? Na minha prática, a gente sempre coloca 40 decibéis, porque é muito mais fácil para o paciente, tá? Então, mais 40 decibéis, que é do próprio exame. Quanto é que vai ficar isso? 40 mais 15, 55 decibéis. Seria o valor inicial para a gente fazer o LRF, ok? Você ajeitou lá, botou a intensidade, aí você vai instruir o teu paciente o que ele precisa fazer e ter como resposta para realizar o exame, tá? Você vai dizer para ele a seguinte forma: nós vamos realizar agora a avaliação das palavras, do teu entendimento com a palavra. Eu vou falar algumas palavras e você repete do jeito que chegar no seu ouvido essas palavras. É uma explicação simples, mas objetiva, que o paciente precisa repetir apenas, ok? Vamos lá para o segundo. Então, você já explicou para o paciente, já botou a quantidade inicial para fazer o LRF, aí você vai aplicar a técnica do exame. Como é que acontece? Se tu tem lá uma média tritonal de 15, você vai somar 30 ou 40 decibéis, certo? Aí você vai ter o valor para iniciar o exame. A gente escolheu aqui, no exemplo, 40 decibéis mais a média de 15. Então,
O exame começa com 55 decibéis nessa situação. O que a gente vai utilizar e que se utiliza mais na rotina fonoaudiológica? É o método descendente ascendente. Começar do maior para o menor, e quando a gente, para confirmar o limiar de reconhecimento, você usa a técnica ascendente até ele conseguir completar aquele 50% das palavras, tá? Então, você fez a continha lá, colocou 55 decibéis, certo? Vamos supor que é 55 decibéis. Você vai falar uma palavra trissílabo para esse indivíduo, para esse paciente. 55 decibéis, você fala uma palavra trissílabo. Pipoca. Esse paciente, ele tem que repetir pipoca. Quando ele repetiu e repetiu correto, você vai baixar a intensidade em 10 decibéis. De 55 decibéis, você vai baixar para 45 decibéis e vai falar uma nova palavra para o paciente repetir. Tomate, um exemplo. Esse paciente, ele tem que repetir a palavra que você falou. Ele vai ter que falar tomate. Aí você vai baixando de novo 10 decibéis. Até ele chegar no limiar de reconhecimento da fala dele, que é o quê? Igual à média tritonal, 5 decibéis acima da média tritonal ou 10 decibéis acima da média tritonal dele. Então, vamos supor, você falou, tá em 45, falou tomate, ele repetiu, foi para 35 decibéis. Joga mais uma palavra trissílabo. Sapato, ele repete sapato, baixa para 25. Você fala parede, ele repete parede, você joga para 15 decibéis, né? Que é de 10 em 10, então de 25 vai para 15. 15 decibéis já não é o valor da média tritonal desse paciente. Então, nesse momento, você vai jogar uma palavra também. Se ele repetir, gente, né, como é que eu faço na minha prática clínica? Você está em 15 decibéis, você fala uma palavra e ele repete, e é um valor normal de 15 decibéis e a média, eu já encerro o exame e confirmo o limiar de reconhecimento da fala. Só que quando ele está no limiar, é muito baixinho, né? Então ele pode errar essa palavra. Quando isso acontecer, você tem que falar 4 palavras para que a gente tire o quê? O limiar de reconhecimento, que é 50% de acertos. Você lembra que foi falado bem aqui, ó? Deixa eu falar aqui, deixa eu passar mais aqui para frente. Não. Ai, meu Deus, é mais aqui em cima, só um pouquinho. Bem aqui em cima ele falou o quê, ó? Nível mínimo de intensidade no qual o indivíduo consegue identificar 50% do sinal de fala. Isso é o limiar de reconhecimento da fala. Então, quando ele chegou lá em 15 decibéis, que é o limiar dele da audiometria tonal, ele errou, você precisa falar mais 3 palavras, que junto com essa que ele já errou vai ser 4. Se ele acertar 2 dessas 4 palavras, aquele é o limiar de reconhecimento dele. Mas se ele errou 3 palavras de 4, você vai aumentar a intensidade em 5 decibéis. Você estava falando em 15 decibéis, você vai aumentar para 20 decibéis. E você repete para ele, fala para ele 4 palavras a mais. E aí ele precisa reconhecer dessas 4 novas palavras, 2 palavras, certo?
Se ele ainda em 20 decibéis não conseguiu repetir duas palavras de 4 palavras faladas, você vai aumentar em mais 5 decibéis. Aí ele vai para 25 decibéis. E aí você fala de novo 4 palavras novas e ele precisa repetir 2. O limiar de reconhecimento da fala, gente, ele tem que ser igual à média tritonal da audiometria tonal, 5 decibéis a mais ou 10 decibéis a mais. Ou seja, de 15 é a média, ele pode, o limiar dele tem que ser de 15 até 25 decibéis. Se passou disso ele não acertou, então você tem que verificar o Wurmmeter para ver se você não está falando muito alto e aquilo está embaralhando a percepção dele. Por quê? Porque junto com a nossa voz, às vezes vem ar e isso faz um barulho no ouvido do paciente e faz com que ele não perceba bem. Ou então você realizou a audiometria tonal errada, ok? Então, gente, o LRF é isso. Você vai usar palavras trissílabos, né, repetindo uma palavra a cada 10 decibéis, diminuindo do maior para o menor até chegar ao limiar de reconhecimento dele. Quando chegou naquele limiar que bate com a média tritonal, se ele acertar já a primeira palavra, você pode finalizar, mas se ele errou uma palavra, você fala mais 3, que é para juntar 4 palavras. Ele precisa acertar 2 dessas 4 palavras, ok? E você vai fazer isso, tá? Em cada orelha. E em cada orelha que você fizer direita ou esquerda, você vai ter que ajustar a média tritonal conforme a audiometria. Baseado nesse exemplo aqui, ó. 500 foi 15 decibéis, 1000 Hz foi 20 decibéis, 2000 Hz foi 15 decibéis. Quanto é a média tritonal dele? Vamos aqui para a calculadora. Eu vou zerar aqui para mostrar para vocês. Ó, 15 de 500, né? Mais 20 decibéis de 1000 Hz, mais 15 decibéis de 2000 Hz. 50 é a soma das 3 frequências. Aí eu vou somar e dividir por 3, que é isso que é a média tritonal. Olha quanto deu o valor da média tritonal, 16 decibéis. Nessa situação aqui, gente, você vai deixar sempre em um valor redondo. E aí você pode tanto arredondar para mais, quanto você pode arredondar para menos. 16 decibéis está mais perto de 15 ou está mais perto de 20? Está mais perto de 15, né? Então eu vou considerar que a média tritonal desse valor é 15 decibéis, ok? Uma coisa que eu posso fazer também, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 15 decibéis, 20 decibéis, 15 decibéis. Eu tenho 2 valores de 15 com uma diferença apenas de 5 por segundo, eu já escolho as 2 frequências de 15, então já passa a ser 15. Tá? É como se fosse uma regrinha de 3 mesmo, tá? Olha lá a aplicação, como acontece aqui de uma forma mais explicada, ó, a pesquisa do limiar. Eu pego a média tritonal de 500, 1000 e 2000 Hz, naquele caso lá foi 15, eu somei, dividi por 3, deu 16. 16 está mais perto de 15 do que de 20, então eu escolho 15 decibéis, arredondo para baixo nessa situação. Eu pego aqui, aí eu vou fazer a soma dos valores. 15 mais 30, porque pode ser 30 ou 40, vai dar 45 decibéis. Ou 15 mais 40, que é o segundo valor que pode, tá? Aí o meu limiar vai ser de reconhecimento da fala, pode ser 15, 20 ou 25 decibéis. Por quê? Porque é igual à média tritonal, 5 a mais que a média tritonal ou 10 decibéis a mais que a média tritonal, ok? Baseado numa média tritonal de 15, tá?
mas a minha média tritonal pode ser 0, pode ser 5, pode ser 50, pode ser 30, vai depender da logoaudiometria. E quais são as aplicações clínicas do limiar de reconhecimento da fala? Ele auxilia na confirmação dos limiares tonais, deve estar sempre igual ou no máximo até 10 decibéis acima da média tritonal de fala. Quando existe uma discrepância superior, né, ou seja, ele não conseguiu repetir dentro de 5 decibéis a mais ou 10 decibéis a mais para a média tritonal, então é preciso reavaliar a audiometria tonal, ou então verificar se você realmente não está falando muito perto do fone e isso está prejudicando a percepção do paciente, ok? Aí aqui a gente já vai para o segundo exame.